Olá a todos, boa tarde. Seguimos firme aí a nossa maratona de live. Dessa vez com mais um convidado. Dessa vez estaremos com um treinador de goleiro, né? Vamos conhecer um pouco do goleiro, esse atleta que utiliza as luvas, né? Quem é o ser humano, quem são as pessoas que fazem, né, o seu dia a dia, o que mudou na preparação do goleiro, como ele vem se transformando em uma figura cada vez mais importante, né, nesse futebol moderno. Imagine que o goleiro, quando começou, ele não usava luvas. Hoje ele não só usa luvas, como ele também tem que jogar com os pés. Eu me lembro na minha época de atleta, o goleiro geralmente era aquele que não tinha muita qualidade com os pés, mas que tinha coragem de se jogar nas bolas, né? Então esse cara era o goleiro. Geralmente era o grandão, era o desengonçado, mas esse trabalho mudou, esses atletas vêm se transformando, cada vez mais exigindo um comprometimento de atleta, exigindo dele alta performance. É o atleta que mais treina, é o que mais está em campo, é o que mais é cobrado. Então, se um meia errar, se um lateral errar, a gente consegue ainda recuperar a bola. Agora, se o goleiro errar, dificilmente ele vai ter condições, né, de evitar o gol. E a gente começa a perceber a cobrança, né, e a expectativa que há em cada goleiro. Todo time precisa ter pelo menos 3 goleiros no seu elenco, mas um vai jogar. O outro, muitas vezes, ele perde por não estar jogando, perde o tempo da bola, perde muitas vezes o seu reflexo. O que é preciso fazer, né? Qual o papel do treinador de goleiro para que esse atleta venha cada vez mais se desenvolver, venha cada dia mais ter a mentalidade, né, de atleta? Então vamos conversar hoje com o Luciano Júnior. Ele que é treinador de goleiro do profissional do Esporte Clube Vitória. Ele que tem inspiração já desde casa, na família. Ele que construiu a sua carreira como treinador de goleiro, né? Começando ali na época da Catuense, trabalhando por outros clubes e fazendo uma grande carreira, passando por várias categorias no Vitória. E é um cara importantíssimo, com serviços prestados bem relevante à preparação de goleiro do Esporte Clube Vitória. Lembrando que o Esporte Clube Vitória é uma escola reconhecida nacionalmente e internacionalmente como formador de goleiros, né? Como formador de goleiros. Então vamos ouvir hoje Luciano Júnior. Eu queria aproveitar que vocês convidassem aí o máximo de pessoas possível para que a gente possa ter bastante pessoas nesta live, né? Porque não precisa somente ser goleiro para querer aprender. Esse momento construir, né, esse aprendizado, esse momento de conhecimento através de um profissional que vive isso no seu dia a dia. Boa tarde, Luciano Júnior. Seja bem-vindo aqui à nossa maratona de lives. A gente tem aqui trazendo grandes pessoas e você não poderia ficar de fora, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Érico. Boa tarde a todos que já estão participando, né? Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de falar sobre futebol, sobre esse atleta de futebol que usa luvas, né? Ele que é sempre o diferente, né? Ele que tem um treinador exclusivo para ele que se veste de maneira diferente, ele é o único que pode colocar a mão na bola sem penalidade. Claro que ao longo dos tempos esse pegar na bola também ganhou novas regras, né? Então, assim, é sempre bom falar sobre esse atleta que nos motiva a cada dia a tentar fazer o nosso melhor, desenvolver o nosso trabalho. E estou aqui aberto aí para as conversas. Muito bom falar com você, né? A gente que se conhece aí já há muitos anos já, e é bom ver também o seu trabalho aí junto aos atletas, né? E estamos aí, estamos prontos. Maravilha. Antes da gente começar as perguntas, Luciano, me fale quem é você, cara. Como é a sua história no futebol, o que te fez, né, gostar desse esporte aí incrível. Conta um pouquinho aí de quem é Luciano Júnior e sua trajetória. Acho que essa é a parte mais curiosa, né, da minha vida profissional e caminhando com a minha vida pessoal. Eu sou filho de um ex-atleta de futebol profissional, que aqui na Bahia todos conhecem, que é Luciano de Oliveira. Ex-jogador de Bahia, Vitória, Atlético de Alagoinhas, Botafogo, jogou em outros estados também.
Ele que foi meia, o famoso meia esquerda na antiguidade, aquele meia lançador, e que após o término da sua carreira, ele peregrinou ali como auxiliar técnico, treinador de futebol na Catuense e se fixou como treinador de goleiro, né? Então, eu nasci no meio de futebol, cresci no meio de futebol, mas não fui atleta de futebol. Eu jogava basquete no interior de Alagoinhas, em Alagoinhas, aqui é uma cidade aqui próxima. E também, com o biotipo que eu tenho, você me conhece bem, a maioria que estão aqui me conhece, com esse biotipo aqui eu não ia para canto nenhum, né? Não ia ser nenhum expoente também nas quadras. E um belo dia, em Alagoinhas, Gilmei Emberê, que hoje é auxiliar da equipe sub-20 do Palmeiras, ele, que tinha sido auxiliar de meu pai na Associação Esportiva Catuense, me convidou para ser auxiliar dele na equipe sub-17 da Catuense. No primeiro momento eu achei que ele estava louco, mas ele disse que ele me queria como auxiliar dele e eu topei, né? Eu nasci no meio do futebol, né? Então, assim, eu acompanhei isso. Não significa que foi isso que me fez seguir na bola. Claro que se o olhar ensinasse, né? Cachorro seria açougueiro, é a frase que a gente sempre usa, né? A gente precisou aí trilhar, fazer cursos, observar muito para poder fazer a nossa metodologia. E então, em 5 meses aí, a Catuense não tinha treinador de goleiro na época, isso foi em 93. A Catuense não tinha treinador de goleiro em nenhuma das suas categorias, e eu, por ver meu pai fazendo as atividades dele, né, e por ter uma certa facilidade aí no trato com a bola, a gente fazia essas atividades com os goleiros após os treinos ali, e com 5 meses eu já tinha virado preparador de goleiro da equipe profissional da Catuense. Maravilha. Vai contando que tem mais coisa, vá. Então, e isso foi um susto para todo mundo. Meu pai mesmo, que já estava aqui, já trabalhava no Bahia, meu pai tomou um susto quando eu falei para ele que eu ia trabalhar com futebol, que meu pai sempre mostrou o desejo de que eu fosse um jogador profissional, né? E eu até, não vou dizer a você que tinha esse sonho, né? Aquela coisa, você é filho de jogador, você fica tá no sangue, né? Dizem que tá no sangue, né? Então, mas só que eu sempre fui pro lado dos estudos mesmo, porque a minha mãe sempre falou para eu me dedicar mais aos estudos, né? Naquela época, o jogador de futebol ele era muito mal visto, né? Na época que eu nasci, naquela época ali, o futebol era muito mal visto, né? Jogador de futebol era jogador de futebol. E aquilo ali não era uma profissão, digamos, digna, né? Jogava-se por amor à camisa, então, em termos financeiros, você não tinha um retorno tão grande assim. Então, assim, as famílias se preocupavam muito, né, com relação ao filho se tornar jogador de futebol, inclusive os próprios filhos de jogadores. Maravilha. E muita gente me questionou, muita gente começou a querer me questionar o não ter sido atleta de futebol, ainda mais goleiro, e que naquela época o que credenciava preparadores de goleiro era ter sido goleiro, né? E eu fui quebrando aí alguns paradigmas e não deixei que isso virasse uma coisa pesada para mim, muito pelo contrário, isso foi meu combustível para buscar informações, para buscar um maior conhecimento e poder estar no meio desses que eu entendo que são grandes referências, né? E hoje eu posso dizer que tenho o prazer aí de estar trilhando meu caminho já há 3 décadas, né? São 27 anos já de profissão, apesar dos meus 47 anos de idade. Maravilha, cara. Eu conheço muito bem seu pai, desde a época que ele treinava lá o Bahia, sempre muita resenha, um cara muito engraçado, contador de história até hoje. Demais, mas levava um público para Fonte Nova para chegar mais cedo, né? Só para ver ele aquecendo o goleiro. Isso. E ele já gosta, né? Dava aquelas batidas na bola diferente. Ele sempre gosta de trabalhar ali perto da torcida. Ele mesmo fala que ele fica parecendo pinto no lixo, ciscando. Adoro. É um ser humano incrível, imparável. A gente trabalhou junto na São Francisco do Conde. Fomos para 3 competições, 2 Copas São Paulo, uma Copa Rio, e ele sempre com muito empenho, com muita dedicação e formando novos goleiros, né? E eu acredito, cara, ele é um cara que ele trabalha muito. Ele vai além das suas limitações, né? Mas as histórias que ele contava e as dicas que ele dava, aquilo ali era fundamental. Eu cansei de ver, ele ficava atrás do gol lá, quietinho, analisando. Ele é aquele cara que, por mais que ele goste do goleiro, não dá moral, mas um ser humano incrível. E com certeza isso influenciou bastante
é uma fonte, né, que você bebeu durante muitos anos. Mas o que me chama a atenção, Luciano, é que você gostava de jogar basquete, que usava as mãos, né? Não tentou a carreira de jogador, assim, de alto rendimento, mas tem uma batida na bola diferenciada. Então, é um talento, né? Usar as mãos e os pés, cara. Então, Wellington, vamos lá. Usando o metafísico, a gente vai explicar pelo lado do divino, né? Pelo lado do dom que Deus nos dá para fazer as coisas, né? E que a gente tem que honrar esse dom que Ele nos dá, né? E eu costumo brincar também com os meus atletas, com quem fala a respeito dessa qualidade aí no trato com a bola, é que eu trabalhava na Gatuense, eu iniciei na Gatuense, um time que era a terceira força do futebol baiano na época que eu comecei, mas que era um time bem menor com relação a Bahia e Vitória. Tinha um bom trabalho, mas era um trabalho com muita dificuldade. Então, era assim, o roupeiro, ele fornecia o material na rouparia e tinha que descer para o campo para virar pegador de bola, né? E só tinha ele para pegar bola. Trabalho de finalização, por exemplo, eu ficava atrás do gol, né, ajudando o roupeiro que estava como pegador de bola, também como pegador de bola. E como a gente tinha pouca bola, a bola tinha que chegar rápido no meio do campo, e a única maneira de chegar rápido era você chutando ela para o lado do meio do campo, né? Então jogava do fundo para lá. Então você vai aperfeiçoando, né? A repetição vai levando você mais próximo da perfeição, né? Então acredito que um pouco de cada, né? Um pouco do dom, com um pouco da repetição e assim, estamos ainda em busca da batida perfeita, né? Como o Marcelo D2 fala, né? Tem muita gente boa aí no meio aí, que tem muita qualidade também no trato com a bola, mas eu acredito que foi isso, foi um pouco de cada, né? E o fato também de, em um determinado momento, eu decidi que eu não ia usar muito mais as mãos, né? Eu ia trabalhar pouco com as mãos, e mais com os pés, porque a gente entende que o futebol é jogado com os pés, né? Então, o máximo que eu puder executar a minha atividade com os pés, eu estou mais próximo da realidade do jogo, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo também isso e vai desenvolvendo também a perna não dominante, né? Que no meu caso é a perna direita, eu sou canhoto, assim como meu pai. Então, a gente vai aí aperfeiçoando ao longo do tempo, né? E vamos ver o que vai dar. Então, por que eu te fiz essa pergunta? Porque antigamente o treinador de goleiro era aquele que sabia bater na bola, né? Sim. Então, sim. Muitos dos treinadores de goleiro, para o cara saber bater na bola, geralmente botava ele para ser o treinador de goleiro e os treinos basicamente era saída de bola, chute a gol. E esse treino ele vem evoluindo, né? Vem evoluindo muito, muito. O goleiro cada vez mais ele é exigido. Não somente na sua técnica, como mentalmente ele precisa ser muito forte. A gente vem a gente vem falando aqui sobre a mudança que está acontecendo no futebol e, sobretudo, a mudança na mentalidade, seja do treinador, seja dos atletas, né? E isso a partir de muitas informações que o mundo hoje nos dá, facilidade, né? Hoje também não dá para qualquer coisa, a gente fica muito exposto, né? O goleiro falha no interior do Piauí e o Brasil todo fica sabendo, então isso mexe com o seu emocional, mexe com o seu comportamento. E a gente vem falando, em alguns momentos dessa mudança, de que muitos gols que nós víamos antigamente, hoje Sim. a gente não vê, né? E aí eu quero saber, a batida do atleta, do jogador, ele mudou? Ou esse goleiro que está se qualificando cada vez mais, está se preparando cada vez mais? Porque a gente vem de uma conversa antigamente que quem é goleiro? O goleiro ele tinha que ser aquele cara louco que se jogar na bola, geralmente ele não tinha qualidade nos pés, era o cara muito tempestivo, né? E hoje a gente começa a perceber perfis de goleiros diferentes. Fala um pouco sobre essa mudança no futebol e que você conviveu e vem convivendo a cada dia, Luciano. Então, como eu falei aqui há poucos instantes atrás, eu tenho 27 anos já de carreira, né? São 3 décadas. Eu costumo brincar dizendo que eu vivi na idade antiga, vivi na idade média e hoje estou vivendo na idade moderna do treinamento de goleiro. Então, assim, na época, quando eu comecei e um pouco antes de mim, quando tudo começou com relação ao goleiro, o goleiro era o patinho feio, né? É aquele cara que chegava no baba
e não tinha qualidade, como você falou, ele vai pro gol porque não tem goleiro. Ninguém queria ficar tomando bolada. Então ia para lá pro gol aquele que tinha menor qualidade no trato com a bola, né? Ou era aquele que era um pouquinho mais gordinho, esse tipo de coisa. E ao longo do tempo isso realmente vai melhorando, né? Eu peguei a época que o goleiro era simplesmente do treinador de goleiro, né? O treinador de goleiro era responsável por tudo dele. E ao longo dos tempos isso vai mudando a partir do momento em que a comissão ela vai se aglutinando mais um pouco, ela vai se aproximando mais. O trabalho vai se tornando ao longo desse tempo, chegando agora aos tempos modernos, é um trabalho mais multidisciplinar, né? Todo mundo trabalha junto, os departamentos estão mais próximos. Então isso ajuda muito na evolução do goleiro. Isso ajuda na evolução do goleiro como? Quando a análise de desempenho surge, ela se aproxima do preparador de goleiro e nos ajuda a buscar os detalhes através da imagem, na execução dos treinos, na participação dos jogos, o que é que o atleta está, como foi o posicionamento em determinado gol sofrido, o que é que ele errou na saída do gol em um cruzamento e de repente sofreu o gol. Então, quando a análise de desempenho chega, enriquece o nosso trabalho com as imagens, né? A evolução da preparação física e departamento de fisiologia, o que é que nos ajuda? Eu sou da época em que o goleiro fazia 10 repetições por série de trabalho. Eu já fiz 10 repetições de chute para um goleiro, 10 rasteiras, 10 meia altura, 10 bolas quicadas. Então, assim, e antigamente, o volume de trabalho, a quantidade de trabalho era o que determinava um bom trabalho, né? O trabalho, hoje a gente brinca, dizia que o trabalho antigamente era deixar o goleiro praticamente um zumbi, né? Ele saía se arrastando do campo, né? Aí você olhava assim, caramba, hoje eu trabalhei muito, né? Trabalhei bem hoje, né? E não é nada disso. Hoje em dia eu faço séries de 2 repetições só com o goleiro às vezes, né? Cuidando mais da parte física dele, entendendo que a partir da quarta repetição, ele já não vai ter mais o mesmo rendimento técnico, não vai ter mais o ganho técnico que eu preciso que ele tenha. Eu vou estar fadigando esse atleta e deixando ele mais suscetível a uma possível lesão muscular, né? De repente uma lesão, se eu não tiver cuidado, uma lesão articular também. Então, assim, os profissionais estão cada vez mais procurando aperfeiçoar, né? E os departamentos mais próximos, né? A fisiologia nos trazendo as informações importantes do nosso dia de trabalho, quantos saltos foram feitos, realizados, quanto o nosso atleta deslocou, e a gente vai, com esses dados, a gente vai traçando um perfil melhor de trabalho, né? A gente consegue, através de um processo, eu gosto muito dessa palavra, se você tiver um processo muito bom no seu trabalho, você consegue detectar alguns erros. Você vai saber, por exemplo, em que momento, né, que você deu uma sobrecarga e que, de repente, uma semana depois, apareceu um edema, né, no seu atleta. Nesse momento aqui, de repente, eu dei uma carga que não deveria ter dado. Foi um pós-jogo? Foi após um treino puxado? Eu fiz algo mais que ele não deveria ter feito? Então, você consegue, assim, ir moldando o seu trabalho e fazendo o seu trabalho chegar perto da excelência, né? Maravilha. Luciano, sem esse conhecimento que você adquiriu hoje, né? Você falou que são quase 3 décadas já no futebol, são 3 ciclos, mas o goleiro de hoje, com o treinamento de 15 anos atrás, ele teria desenvolvimento, se machucaria mais? O que é que aconteceria com esse goleiro, cara? Ser um treinador que está atualizado no processo. Essa é uma discussão que sempre aparece, não só com o goleiro, como jogadores de linha. Todo mundo fica naquele questionamento. Será que Pelé jogaria hoje? Será que Garrincha jogaria hoje, né? Aí falam a respeito do estilo, do nível de marcação mais frouxo, diria, que o Garrincha conseguia fazer as firulas dele e tudo mais. Então, assim, eu entendo que até participando de uma live de um amigo, assistindo a live de um amigo, treinador do goleiro que mora na Bélgica hoje, trabalha na Bélgica, que foi atleta, ele comentava sobre isso, que ele, o Mauro, se tivesse tido o treinador de goleiro Mauro, que é hoje, né, se ele, atleta, tivesse ele como treinador no passado, ele teria evoluído mais em algumas coisas, né? É como eu falei, porque a observação hoje é melhor, né? Antigamente era o treinador de goleiro e os seus goleiros. Hoje, são 2 treinadores de goleiro em campo. Então, enquanto um executa, o outro observa.
E ali vão trabalhando as observações já em campo. De repente, alguma coisa que passa despercebido, a imagem nos traz. Então eu tenho certeza que muitos goleiros que até foram expoentes nas suas épocas lá atrás, seriam ainda melhores hoje. Maravilha. Luciano, você já tem uma carreira no Vitória já de bastante tempo também, passou por diversas categorias, né? Diversos goleiros que passaram ali por você, tiveram sucesso aí no cenário nacional, mas é toda essa... E também vivendo no profissional do Vitória, altos e baixos, primeiro, Série A, Série B, e você ali com o clube, e depois você tem a oportunidade de ir para a faculdade do futebol, que eu posso chamar, que é o Atlético Paranaense, que aquilo ali é uma coisa, né? É uma estrutura visionária, uma universidade onde você tem acesso a muito do que está acontecendo moderno e do que ainda poderá virar tendência. Vocês ali uma já ilha começam. Ali, na verdade, né? É uma verdade. ilha. Verdade. E eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes e realmente toda vez eu me impressiono. Inclusive, a gente já tomou um cafezinho lá, né? E a base, cara, fica perto do profissional, então as coisas acontecem ali, a conversa, o network entre os profissionais, acho que é muito importante. Antes de você falar, fale do Vitória, esse período que você passou no Vitória, até chegar no Atlético Paranaense, qual foi a evolução que você, quanto profissional, teve, né? Porque depois você, no Atlético Paranaense, você treina com treinador português, com treinador de grande nome no Brasil, espanhol, você prepara um goleiro que depois ele vai ser campeão olímpico, né? Me conta um pouco aí da sua trajetória, meu querido. Então, pegando o gancho do meu início e do meu período, eu fiquei 4 anos e meio na Catuense. Na Catuense eu era o único treinador de goleiro, né? Não tinha ninguém. Eu trabalhava do profissional até a escolinha da Catuense, que era aqui em Mussurunga, com Dona Del, né? Sim, então, verdade. Todos os eventos que tinha da escolinha, ela sempre fazia em Catu e Alagoinhas, e era eu quem fazia parte do aquecimento, era eu quem conversava com os goleiros. Foi treinador de Maurício, foi? Maurício Aguiar foi meu atleta, e depois o meu colega de profissão no Vitória, né? Foi meu atleta. Maravilha. Então, quando eu chego no Vitória, voltando à Catuense, na Catuense, na verdade, eu não, entre aspas, não existia aquela cobrança em cima do Luciano, porque o Luciano era o único treinador de goleiro, não existia tanta essa visibilidade da preparação de goleiro, digamos assim. Então, assim, a minha cobrança era interna, não existia cobrança externa sobre o Luciano, existia cobrança interna. Existia, sim, uma certa cobrança pelo Luciano não ter sido goleiro, mas era o que estava ali, é com ele que a gente vai se virar, mais ou menos assim. Então, o que é que acontece? Mas me ajudou bastante. Tudo que eu vivi na Catuense, eu sou muito grato. Todas as pessoas com quem eu trabalhei, eu sou muito grato. Porque tudo que eu aprendi na Catuense, foi o meu berço, foi a minha base, né? Eu passei por dificuldades, e essas dificuldades me fizeram resiliente para algumas outras dificuldades que apareceriam para mim no futebol. E quando eu chego no Vitória, é o meu grande teste, né? Porque eu estava chegando na melhor formação de goleiros do Brasil na época, né? Uma escola que formou Dida, que formou Fábio Costa, que estava formando Paulo Mussi, que já estava formando Felipe, que logo depois iria formar Juninho e Carlos Vitor e por aí afora, né? Então, assim, quando eu recebi o convite de Newton Mota, eu falei assim, bom, agora é o meu grande teste. Ou eu vou, ou eu fico no meio do caminho, né? Porque lá eu vou encontrar goleiros com outros estilos de trabalho, né? Vou encontrar goleiros trabalhado por outros goleiros, né? Eu vou ser cobrado porque eu trabalho na melhor escola de goleiros. Se eu não tiver um trabalho bom, aí sim agora vai ser meu divisor de águas. E aqui eu evolui bastante porque eu encontrei profissionais que me acolheram de uma maneira fenomenal, como o Odegar, que era o coordenador técnico na época, que foi a pessoa que me indicou para vir e teve o aval do Newton Mota. E tinha trabalhado comigo como preparador físico na Catuense, o ADH, né? E encontrei profissionais como Wesley Carvalho, como Sérgio Passarinho, como Chiquinho Cesósimo, né? E digo que esse período que a gente trabalhou os 4 juntos no campo foi um período assim de muita evolução para todos, porque a gente se reunia, a gente debatia, a gente programava, a gente já analisava a individualidade de cada atleta para poder atacar nas necessidades deles. E aí o meu trabalho evolui porque eu começo a ter um olho clínico, né, um olho mais apurado,
né, e começo a ter a oportunidade de viajar para fora do país e ter acesso a novas escolas, ricas para o treinamento de goleiro, a escola alemã, a escola holandesa, a escola italiana, e aí a gente vai pautando o nosso trabalho, a gente vai montando a nossa metodologia, né, trazendo para a nossa realidade, é claro, não é só fazer por fazer aquilo que a gente vê lá fora, é fazer de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu contexto, e foi isso que o Vitória me trouxe. O Vitória me trouxe uma riqueza muito grande de informações e possibilidades, né, e eu sou muito grato ao Vitória. A minha primeira passagem no Vitória durou 15 anos. Não estou contando aí uma parada, né, uma demissão em 2011, em dezembro de 2011, no final da Série B de 2011 eu fui demitido, mas retornei logo ali em julho de 2012 na divisão de base de novo. Foi. Me lembro, naquela época eu ajudava a carregar a sacola lá no aeroporto. Isso. É muito bom ver essa evolução da gente, né? Muito legal. A gente olha para trás e isso nos motiva, na verdade. Né? Pronto, vou chegar lá. Você falou de uma palavra que você gosta muito, chamado processo, né? E você está na zona na Catuense, uma zona de conforto, porque você ali é o treinador de todas as categorias. Não tinha outros preparadores de goleiro com a qualidade que você tinha disponível, então é uma zona de conforto, né? Mas você internamente não se conforma com aquilo e busca se qualificar, mas com o trabalho. De repente você chega no Vitória, uma grande escola de treinadores e de goleiros, e aí você encontra, pronto, agora aqui é minha zona de desafios, minha zona de aprendizado, aonde aqui eu não posso vacilar, eu preciso fazer boas relações, preciso aprender, preciso observar o que está acontecendo. Cada vez mais a curiosidade é que vão fazendo com que os profissionais eles venham se moldando, né? A curiosidade e a humildade de perguntar, de observar, né? A gente destaca aí curiosidade e observação. E aí você começa também a conhecer como trabalham os grandes profissionais, que você também admirava, né? Admira. E aí começa também a entrar nessa questão de trabalhar num clube como o Vitória, que já tinha esse nome nacional preparador de formador de goleiro, disputando grandes competições, né, em que muitas vezes você tem muitos jogadores de linha muito bom, e quando o goleiro falha, cara, ele fica, só tem ele e o preparador de goleiro. Ninguém volta para... Né? Então, o que é esse desafio, cara, e o que você aprendeu que faz você chegar no Atlético Paranaense, mas agora eu sou um preparador de goleiro, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o quanto que eu posso influenciar, pode mandar bola que eu domino no peito, pode cobrar que agora eu sei o que eu estou fazendo. Existe esse momento quando você sai da zona de conforto para essa zona de preparação, de aprendizado e de crescimento, Luciano? Existe, sim, com certeza. Existe com certeza, porque... como você falou, eu voltando a Catuense, naquela época, lá em 93, não existia rede social. Ninguém podia imaginar que nosso mundo se tornaria o que é hoje: Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, troca de informação. Eu hoje abro aqui o Instagram e eu vejo N treinamentos de goleiro de todos os tipos, de todo lugar do mundo. Naquela época, eu comecei porque eu sabia, porque a minha base seria meu pai. A minha referência sempre é meu pai, no trabalho dele. Que, modéstia à parte falando, sempre teve um trabalho de excelência aqui no estado, aqui na região também. Né? Com muita criatividade, né? Goleiros, com muita criatividade. Então, assim, quando eu sentia necessidade de algo novo, eu saía de Alagoinhas, pegava o ônibus, vinha até Salvador, ia no CT do Bahia, e meu pai trabalhava no Bahia, deixar bem claro isso, e eu ficava observando os trabalhos do meu pai. Né? E ali eu pegava os trabalhos dele, montava o meu trabalho em cima da minha realidade com os atletas da Catuense. Então ele foi a minha grande referência, né, desde o início, e continua sendo, né, no fator incansável. Ele é incansável, você sabe disso. Quantos anos, Luciano? Quantos anos? 75 agora, né? Então, assim, o que é que acontece? Ele me ensina que a gente tem que ser incansável. Treinador de goleiro preguiçoso não vinga. Treinador de goleiro preguiçoso fica no meio do caminho. E assim, eu tenho uma coisa comigo, Elton, eu entro em campo, independente do problema que eu possa estar enfrentando, independente do cansaço que eu possa estar sentindo, principalmente quando você trabalha com jovem em formação, né? Eu entro assim, eu preciso dar o meu melhor, independente de tudo que está na minha cabeça, em tudo que está no meu corpo, porque
eu sou o agente transformador desse indivíduo que está me esperando no campo, né? E eu estou aqui para formar bons atletas. Então, o meu problema não pode se tornar um problema para aquela pessoa. Aí eu vou estar sendo injusto, né, com aquela pessoa, né? Então, assim, realmente existiu esse processo aí de um aprendizado inicial, depois a questão do desafio, que o meu grande desafio foi a chegada no Vitória, né, e encontrar profissionais aqui como Ricardo Palmeira, como Chiquinho Cesósimo, e já existia o Eduardo Bahia, que é o cara que fez o Dida, né, que é um goleiro que jogou no Vitória, que disputou a Copa do Mundo. Então, assim, grandes nomes já no mercado regional e no mercado nacional, digamos assim, e eu estou lado a lado com eles no campo. Eu, que não fui goleiro, né, que jogava basquete, então, assim, eu tenho que ver esse pessoal trabalhando, né, eu tenho que assistir, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando, e eu vou sugar o máximo que eu posso, né, e aí encontro também Sérgio Passarinho, que foi um cara que me abraçou, assim, de uma maneira incrível, a gente entrou junto no Vitória, o Wesley, que foi atleta do Vitória também, que estava saindo do estágio e sendo contratado oficialmente pelo clube, e a gente fez uma parceria muito boa, os frutos foram muito bons, e aí eu chego no profissional do Vitória, é o segundo desafio dentro do próprio Vitória, né? Quando eu chego no Vitória, eu chego para trabalhar com um goleiro de uma outra cultura, que é o Viafra, o colombiano. Então, assim, eu, com o meu estilo tecnicista brasileiro, vou trabalhar com um goleiro colombiano com um estilo totalmente diferente, e isso me ajudou bastante. Eu costumo falar isso, eu falo com o Viafra sempre, ele me ajudou bastante. Quando a gente conversava e ele me confrontava de maneira positiva, não era nada assintoso, não era discussão, não era nada disso. Ele me confrontava, ele me questionava algumas coisas que me fizeram evoluir também. E eu fui pautando isso e eu criei o meu estilo de trabalho na equipe profissional do Vitória muito em cima do que eu fui trocando de ideia com o Viafra. E isso me preparou para chegar lá no Atlético, como você me perguntou. Maravilha, cara. Zona de conforto, zona de desafios, zona de aprendizagem, zona de crescimento, né? O cara que não gosta da zona de conforto, ele está sempre olhando o desafio e entendendo que aquilo ali pode fazer com que ele evolua e que ele vá sempre próximo nível. Naquele momento que você passou por esse desafio e que você se sentia cada vez mais forte, o desafio ele passa a ser cada vez mais aceitável na mentalidade do profissional. E aí você chega ao Atlético e ali você entende que aquele momento ali seria um momento de que você se consolidaria como um profissional e agora você volta para o Vitória aí mais forte, mais preparado para ajudar. E o que é que você passa para o goleiro, cara? Vamos tentar falar um pouquinho do goleiro, do objetivo do nosso trabalho, do seu trabalho, que é o goleiro. O que é que ele precisa entender? Porque cada vez mais o jogo, Luciano, eu percebo que é menos a técnica e mais o emocional, cara. Como que você trabalha isso, né? Como você percebe isso desde quando a sua evolução como profissional? O goleiro, ele precisa ser um atleta diferente dos caras que estão jogando em campo? Ou é tudo a mesma coisa, tudo igual? Fala um pouco sobre isso. Então, eu procuro trabalhar os meus atletas muito pelo que aconteceu na minha vida profissional. Né? Muito pelo que aconteceu na minha vida profissional. Eu levo a minha experiência, tento levar a minha experiência para eles. Eu costumo dizer que eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo sonho para os meus atletas. Eu vendo determinados sonhos para os meus atletas. Agora, pronto, sonhou? Beleza, agora vamos acordar. Como é que a gente vai alcançar esse sonho, esse objetivo? Para alcançar isso, ninguém vai nos dar de mão beijada. A gente vai ter que trabalhar forte para isso. Porque eu não cheguei onde eu cheguei, ninguém me deu. Normalmente as pessoas nos agradecem a oportunidade. Muito obrigado. Muitos atletas chegaram bem, professor, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. E eu falei assim, cara, eu não lhe dei a oportunidade. Você conquistou a oportunidade. Ninguém dá oportunidade para ninguém. Né? Você conquista a sua oportunidade. Eu fui conquistando as oportunidades que foram sendo me dadas. Quem me levou para o Atlético Paranaense foi o Antônio Lopes, porque ele trabalhou comigo aqui no Vitória como treinador, ele era o chefe da comissão técnica. Então, quando ele assume no Atlético como diretor de futebol, ele me convida para assumir o cargo na equipe principal. Então eu chego lá no Atlético desconhecido. Eu cheguei no Atlético, um treinador de goleiro que estava saindo do sub-20 do Vitória, porque eu voltei no sub-17, já estava no sub-20, e aí eu saio do sub-20 do Vitória para a equipe principal do Atlético, que já era considerado uma coisa diferente no futebol, a metodologia do Atlético. Né? Então, assim, eu cheguei muito
observado, não questionado, mas eu cheguei muito observado lá no Sul. Eu cheguei muito observado no Atlético porque era um treinador de goleiro baiano que estava vindo do Sub-20 do Vitória para treinar os goleiros da equipe principal do Atlético. E o que é que acontece? O que é que eu passo para o meu atleta e o que é o meu pensamento, Wellington? Eu não me programo, eu não quero saber, eu não tento imaginar como eu vou estar daqui a 4 anos. Tá? Eu trabalho dia a dia, o meu melhor dia a dia. Tá? E vou dizer uma coisa para você. Quando eu entrei no Vitória, em julho de 97, quando eu passei pelo portão da divisão de base me apresentando, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar ali. Não podia prever quanto tempo eu ia ficar. Podia ficar 1 ano, 10 anos, 2 anos, 6 meses, e acabei ficando 15 anos. E eu levo essa experiência E aí fui demitido do Vitória em 2011, né? Isso também me ensinou bastante, isso me reforçou essa questão de que não adianta você estar fazendo planos, né? Você tem que fazer o seu melhor dia a dia, você tem que planejar o seu trabalho, se planejar sim, mas não com essa expectativa que daqui a 10 anos eu vou fazer isso no Vitória, porque eu não sei se eu vou estar aqui daqui a 10 anos. Para eu estar daqui a 10 anos no Vitória, eu tenho que fazer o meu melhor hoje, tenho que fazer o meu melhor amanhã. Então, quando eu entrei também para aquele portão lá do CT do Caju, eu entrei com essa experiência na minha cabeça. Eu não sei se eu vou estar daqui a 1 ano aqui, mas eu sei que todos os dias que eu estiver no campo eu vou dar o meu melhor. E eu falo isso para o meu atleta. Né? Eu falo isso para o meu atleta. Nós vamos dar o nosso melhor dia a dia. O que vai acontecer vai ser consequência do nosso melhor trabalho dia a dia. E foi assim, por exemplo, que o Everton se fez um goleiro campeão olímpico. Né? A gente trabalhando dia a dia, e aí no final daquela temporada de 2013, onde o Everton, era desconhecido até então, era a primeira Série A dele, e eu também um treinador de goleiro desconhecido, né? Pelo menos da metade do mapa para baixo, né? Conhecido mais regionalmente aqui. Então, assim, eu passei a ser o Luciano Júnior, que fez o Everton ser um dos destaques do brasileiro. Aí já começa essa questão da visibilidade. No ano seguinte, não pode ter zona de conforto. Eu tenho que estar incomodado. Eu não estou satisfeito em ser só uma menção honrosa no futebol brasileiro. E aí eu chamo ele e falo, o que é que a gente vai fazer esse ano de diferente? Esse ano a gente tem que mostrar que o que aconteceu em 2013 não foi um acaso. Você realmente, Everton, é realidade no futebol. E graças a Deus as coisas acontecem, vão acontecendo, até chegar ao que aconteceu com ele. A gente tinha objetivo, sim, de seleção brasileira, tinha objetivo. Em determinado momento isso ficou muito latente para a gente, pelos números que a gente estava alcançando. Quem viu ontem a live que eu fiz com a Suzy me falou uma coisa interessante, um curso, que o atleta de futebol, ele acha que ele só tem nível de seleção brasileira quando ele entra na Granja Comari e veste a camisa amarela de concentração. Não. Ele é nível de seleção brasileira a partir do clube. Quando ele alcança níveis técnicos, quando ele alcança rendimento dentro do clube, que o vão levar à seleção brasileira. Então ele tem que ser já um atleta com um nível de seleção brasileira no seu clube. Não adianta ele pensar que, vestir a camisa amarela, agora eu sou goleiro de seleção. Não é assim que funciona. Tem que ser uma consequência. A gente não sabia só que seria as Olimpíadas, né? A gente tinha a intenção sim, a gente tinha esse desejo de que ele fosse para a seleção, que ele fosse convocado, a gente via potencial para isso. Consertamos muita coisa, né? Conseguimos agregar alguns valores para ele que ele precisava para atingir esse nível, mas a gente nunca esperava a seleção olímpica, aquela coisa do acaso. A seleção olímpica foi uma coisa que caiu realmente no colo. E tipo assim, e agora, eu estou preparado ou não? Para muita gente foi um susto, mas na cabeça dele, ele sabia que ele estava preparado. Ele sabia que ele trabalhou muito, ele ralou muito, e a gente sabe o quanto a gente ralou, e ele sabe disso. E assim, eu fiquei extremamente feliz, sem soberba, porque quando a gente se reencontrou, a gente sentou e a gente começou a conversar tudo que tinha passado naquele período de 2013 até 2016, o que a gente tinha passado juntos ali e evoluído para ele conseguir ajudar o Brasil a ganhar a tão sonhada medalha olímpica, né? Que maravilha. E logo depois ele é negociado e já vem um outro goleiro num nível também semelhante, que é o Santos, que continua aí como titular indiscutivelmente do Atlético até hoje, né? Ganhando Copa do Brasil e dando esse crescimento. Mas me fale, Luciano, sobre essa questão aí, eu achei muito curioso, né? Porque a gente vem falando aqui de futebol, mas cada vez mais a gente vem falando de valores, né? De crenças, de aspectos que não são treinamentos do dia a dia técnico, tático, físico,
mas a gente aprende a observar a vida, a ter pessoas que realmente se interessam e faz com que a gente tenha reflexões, né? A gente, muitas vezes eu falo com alguns profissionais o seguinte, como você falou a respeito do cara querer ir para a seleção brasileira e ele só se sente jogador da seleção quando ele vai para a seleção. Eu acredito muito no processo. Mas quando você fala de processo, você primeiro precisa conhecer qual é o seu estado atual, quem é você, o que você tem de bom, o que você sabe fazer, o que você está disposto a fazer e por que você vai fazer. E também decidir qual é o seu objetivo, qual é o resultado que eu espero, para onde eu estou indo, né? Porque aí o processo vai ter sentido. Porque, mais que a gente goste do processo, a gente não quer viver no processo o tempo todo. A gente quer chegar a algum resultado. Só que mais importante do que o resultado é a pessoa que a gente se forma, o profissional que a gente se torna quando chega lá. Porque o cara percebe que ele está em um nível de seleção, um nível de convocação, quando ele já tem indicativos no dia a dia dele, antes de ser convocado. Então, essa convocação ela passa a ser uma consequência, né? Esse resultado ele passa a ser uma consequência do esforço natural que você vai superando o seu desafio. E aqui eu vi, você falou alguns valores aí importantíssimos, que moda, né, a sua mentalidade, que diz quem é Luciano, e isso as pessoas que trabalharam com você, as pessoas que convivem com você, com certeza vão atestar. Você falou uma coisa sobre cobrança interna, né, a autocobrança que você tem de você mesmo, porque se você vive há 3 décadas e você já acompanhou pelo menos aí umas 3 grandes mudanças no futebol, você sabe que a próxima está perto. Então você precisa cada dia mais se reinventar, desaprender e reaprender outras coisas, né? A curiosidade e a observação que fez com que você lá, nos momentos do desafio, avançasse, são as mesmas curiosidade e observação que você precisa hoje para se manter atualizado. Outra coisa, autoconhecimento e estado de presença. Eu não tenho como saber onde eu vou estar daqui a 4 anos. Eu sei onde eu quero estar. Agora, se eu vou estar lá, eu posso estar num lugar muito melhor, né? Um igual, ou estar em um lugar diferente. Ou pior. Isso. Ou pior, né? Um lugar diferente. Mas eu preciso o quê? Cuidar de hoje. Porque o futuro ele é uma página em branco escrita no presente. Passado já passou, cara. Passado você vai lá só para gratidão. Mas o presente, você escreve o que você vai ser no futuro. E a outra coisa, constante aprendizado. E não estou falando só de aprendizado do livro, dos estudos, que é muito importante, mas do aprendizado que você tem com cada profissional que você trabalha. Com cada atleta que você forma, você ensina e você aprende. Me fala um pouco, cara, quem é o goleiro, o jogador de futebol? Qual a mentalidade que ele precisa ter? Esse atleta é diferente dos outros atletas que jogam no campo, ali do zagueiro para o atacante, ou a mentalidade dele é a mesma? Fala um pouco sobre isso, o que você passa para esses goleiros. Olha, o goleiro, ele normalmente, né, em linhas gerais, ele é sempre diferente na sua mentalidade. Ele é um cara muito mais crítico, ele é um cara muito mais... Ele é mais observador que o faz mais crítico. Porque eu costumo dizer que o jogo do goleiro acontece na cabeça. Na maior parte do tempo no jogo, o jogo do goleiro é psicológico, é emocional. Porque ele que é o que tem menor contato com a bola durante o jogo. Você já parou para estudar, para analisar quanto tempo o goleiro tem de posse de bola com ele? Hoje tem mais posse de bola. Por exemplo, Felipe Alves hoje está acima da média na posse de bola, porque ele é um cara que, com trabalho com os pés, no jogo com os pés, no goleiro inserido, no modelo de jogo, ele é o destaque no Brasil. E aí nós vamos falar de outros goleiros aqui no Brasil. Mas ainda assim, o goleiro é o que tem menor contato com a bola durante o jogo. Então o jogo dele acontece o tempo todo na mente dele. Por isso que tem jogo, às vezes, que o goleiro não é nem atacado, né? Mas ele sai cansado mentalmente. Ele sai com a fadiga mental muito grande, porque ele teve que estar atento. Enquanto menos bola vem ao gol do goleiro, mais atento ele tem que estar, porque pode vir uma única bola, e ele tem que estar preparado, ele tem que estar atento para isso. Tanto que eu peço sempre para os meus goleiros assim, quando o jogo tivesse aparentemente mais fácil para nós, eu quero que você oriente o máximo possível o seu time, principalmente a sua defensiva, porque quando você está num jogo morno, frio para você, e você mantém a sua verbalização ativa, você está se mostrando atento ao jogo, então você não vai ser surpreendido.
E também tem aquela questão que um time muito bem orientado, muito bem organizado, vai sofrer menos, né? Eu não sou treinador do goleiro que fica torcendo para a bola chegar no gol para o goleiro fazer uma grande defesa ou pegar um pênalti, não. Se eu pudesse, eu passava aí 10, 20, 30 jogos sem a bola chegar nem no gol. Porque a gente não sabe como é que vai ser esse gol. E é como você sabe bem, né? O goleiro vem bem, vem na sequência boa, toma um golzinho que o pessoal acha que é uma falha, acabou a reputação do goleiro. Então o goleiro é sim diferente. O goleiro, o aspecto mental do goleiro tende a ser diferente por conta disso. Claro que tem uns que fogem à regra, mas existe também estudos aí que podem ajudar os goleiros que têm esse déficit de atenção, que existe déficit de atenção, né? Eu já trabalhei com atletas que me falavam que durante o jogo estava pensando na família, por exemplo. Lá atrás, na divisão de base, né? Porque já existia essa preocupação nossa, né? Professor, hoje eu estava no jogo ali e estava pensando na minha família. Eu falei, uai, mas você tem que estar pensando no jogo, cara. Né? Então, assim, já pode trabalhar isso também. Mas ele é realmente diferente, um atleta diferente. A gente tenta trabalhar isso. O treinador de goleiro a cada dia traz coisas novas e mais difíceis para o trabalho em campo. Então, quando você expõe uma coisa nova, com um grau de dificuldade alta para o seu goleiro, você tem que ter muita calma na resposta que ele vai dar, esse feedback que ele vai dar técnico, né? Porque, de repente, ele não dá o feedback que você espera já no primeiro momento e você acaba exigindo de uma maneira muito assintosa, e isso vai acabar retraindo esse atleta, independente da idade dele, né? Ali está um ser humano, está um indivíduo. Então, é como criar filho, né? Eu sempre falo que é como criar filho, né? A maneira como você corrige o seu filho vai fazer dele um ser humano forte ou um ser humano frágil, né? Verdade. Rapaz, eu já trabalhei com alguns goleiros e eu costumo falar que dentro do esporte futebol, que é um esporte coletivo, o esporte do goleiro, o atleta goleiro, ele é um atleta individual. Porque é totalmente diferente, né, o que ele precisa fazer, o que ele precisa aprender dos outros atletas. E muitas vezes o goleiro, o atleta que joga dentro de campo, quando a gente fala atleta acaba se atrapalhando, mas o jogador que joga com os pés, né? Quando ele tem muita confiança no goleiro, ele fica tranquilo. Mas quando ele não tem confiança no goleiro, ele acaba tendo que fazer coisas que ele não fazia normalmente por causa dessa falta de confiança. E aí eu me preocupo muito com os atletas da base, porque o cara que joga futebol, ele sonhou um dia em ser jogador de futebol. E talvez ele não tinha as mesmas habilidades que o outro garoto, e ele foi para o campo ou pela grande altura, ou por outros fatores, mas mesmo ele sendo goleiro, ele é um resultado de um sonho e ele é um jogador de futebol. Mas ele precisa entender que o corpo dele e a mentalidade dele são exigidas de forma diferente. Então, a gente vê muitas vezes o jogador sendo boleiro e muitas vezes jogadores com muita qualidade se escondendo nos momentos que a gente mais precisa dele em campo. Né? E porque até a dificuldade e a complexidade para ele também se propõe de forma diferente. Agora, muitas vezes o goleiro, cara, esquece dessa orquestra que precisa funcionar entre mente e corpo e começa a querer se comparar ou querer fazer as mesmas coisas que esse cara faz. E aí eu já vi muitos atletas, muitos se darem mal. Porque um zagueiro, ele erra, ele tem até o goleiro para corrigir. Mas quando o goleiro erra, aí, meu irmão, ele vai chorar com a família. A casa caiu. Vai chorar com a família. Aí, naquele momento, eu conheço muito bem de mente e conheço muito bem de torcida, né? E a torcida não libera. E aí, meu irmão, cada vez mais, se você não desenvolve a autoconfiança, voltar para fazer o que você precisava ter feito antes é muito mais difícil do que você pensar agora e falar assim, não, eu preciso pensar diferente. Você volta a estaca zero, né? Você volta a estaca zero. E algumas vezes menos negativo, porque fica Verdade. afastado, perde a confiança, o torcedor está ali atrás do gol, quando ele não tem confiança no goleiro, começa a pressionar, então você está passível muitas vezes ao erro. Então esse atleta ele é diferente, ele precisa entender que o jogo para ele aparece de forma diferente. Né? E aí eu vejo o grande papel dos treinadores de goleiro, e sobretudo você, Luciano, por não ter vaidade, por não ter essa vaidade de querer aparecer, né? Porque muitas vezes o treinador de goleiro não é aquele cara que aparece. E a gente percebe também que tem treinadores que não buscam isso, mas que naquele momento sofre com o goleiro, torce com o goleiro, né? E aí eu destaco você como profissional,
destaco também alguns outros aí que também trabalham no Vitória, que fazem parte desse processo, mas acredito muito, cara, acredito muito que essa mentalidade que você adquiriu com a sua vida, superando desafios, passando por processos, se conhecendo como ser humano, é o que faz com que você seja um profissional diferenciado. Talvez muito mais do que uma batida na bola, muito mais do que os trabalhos técnicos que você faz, que são todos importantes, mas esse fato de você se ligar ao outro como ser humano, né? Como você falou aí, poxa, em alguns momentos é pai para filho, cara. Né? Em algum momento eu tenho que corrigir ele, em alguns momentos sou eu que tenho que dizer para ele as realidades e as verdades da vida. Né? Então o goleiro muitas vezes ele é muito só. Ele é muito só, é uma carreira solitária, né? Ele tem a esposa, tem a família, mas que não entende do que é o gol, do que é ver o jogo de costa para o gol. Né? É diferente, é diferente. Ele defende então, algo que ele não vê quase nunca, né? Ele está de costa para aquilo que ele tem que defender, né? Maravilha, ele defende algo que ele não vê quase nunca, que muitas vezes está atrás dele, e por isso que é mental, cara. Porque você precisa conhecer o seu espaço, né? Sem muitas vezes você olhar com a visão. É uma coisa de energia mesmo, criar um campo energético. Olha só, Wellington, a gente trabalha muito e isso eu aprendi com grandes profissionais, e que o goleiro ele tem um aspecto, ele tem um jogo individual e tem um jogo coletivo. Ele tem o aspecto individual e coletivo. Às vezes o coletivo está indo bem, mas o individual do goleiro não está indo bem, e aí o coletivo é prejudicado porque ele acaba falhando, digamos assim. Ele não consegue ajudar no coletivo porque a parte individual dele ele não conseguiu executar. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando o individual do goleiro é muito bom, ele consegue ajudar o coletivo. Né? Então, o individual do goleiro é muito importante. Muito, muito importante para o coletivo. Tá? O coletivo bom protege o goleiro, mas chega uma bola ou outra, o individual está ruim do goleiro, não está no dia bom, tecnicamente falhou, prejudicou o coletivo. A gente vê isso várias vezes, né? A gente já sofreu isso com nossos goleiros. Não foi a primeira, não vai ser a última. Eu ainda vou ter goleiro que vai falhar ao longo da minha carreira. Né? E é o que eu falo para ele, gente, não vai ser a primeira, não foi a primeira falha, ainda vai ser a última. Não quer falhar, não joga no gol. Não quer ser cobrado, não joga no gol, não. Tá? Porque o atacante, ele perde 10 gols, ele faz um golzinho lá de pênalti, ele é o cara do jogo, 1-0, tá bom. E outra coisa, essa coisa do entrar, do contato, da sintonia com o ser humano que você fala, eu também aprendi ao longo da base, da formação de goleiros na base, porque eu trabalhei na Vitória de escolinha até o sub-20. Então eu trabalhei do menino com 10 anos e trabalhei com homens de 20. Trabalhei com atleta de 17 e 15. E para extrair o máximo dele, eu tenho filho, né? Então o que acontece? Eu sabia muito bem as fases que aquela idade estava passando, porque eu tinha um filho em casa naquela idade. Né? O menino de 13 anos, eu sei que o menino de 13 anos se liga, gosta de falar. Né? Então eu entrava na mente desse atleta como? Falando aquilo, a linguagem dele. Né? Com 17 já é homem, já está com a vida ali, já muita coisa já acontece ali, já está. Aí eu já entrava na cabeça dele como? Falando sobre coisas de um jovem de 17 anos. Né? Essa coisa justamente de trazer ele para o meu lado. Enquanto mais você fizer com que o atleta confie em você, olhe no seu olho e veja que você está ali para ajudar ele, não para sacanear ele, desculpa a expressão, você vai extrair dele o máximo que você puder. Maravilha. Luciano, poxa, muito obrigado, cara. Esse bate-papo aí, interessantíssimo, a gente poder conversar com o treinador de goleiro, né? A gente fala com tantas pessoas no futebol, muitas vezes até a gente se vê no vício de linguagem de falar o futebol e a gente exclui muitas vezes da linha o goleiro, que é uma peça muito importante, né? E a gente conseguir conversar com você, né, que é uma referência aqui no Brasil e aqui na Bahia, e poder falar um pouco sobre como é esse trabalho com goleiro, eu fico muito alegre. Queria que você agradecer a você mais uma vez, queria que você fizesse suas considerações finais, né? Eu sei que você tem uma reunião aí importante agora com o clube, e me dissesse também o seguinte, cara, quais são as características que você vê mais importante, né, para um goleiro moderno, para um goleiro que está aí na base, que quer ter um sucesso profissional? Primeiro realmente saber se é isso que ele quer, ele tem que ter isso muito, muito claro, né? Tem que saber se ele pretende passar por tudo isso, né?
mas eu sempre vejo que na maioria aquele que se apresenta ali para nós para fazer uma avaliação como goleiro é porque ele realmente quer, que é muito raro, né? No país dos Gabigols e Neymar, querer ser goleiro realmente mesmo o Alisson sendo destaque no mundo, ainda nós somos o mundo dos atacantes, né? Dos gols bonitos e tudo mais. Então, querer ser goleiro, realmente, não vou falar de parte técnica, porque a parte técnica nós somos obrigados a fornecer para os atletas, né? Nós somos obrigados a lapidar, né? Essa questão aí de parte técnica, física. Então, assim, é muito difícil você falar o que é que ele precisa. Ele precisa realmente ter essa resiliência, ele precisa ter uma mente muito forte, né? Ele precisa ter uma base familiar muito boa, né? Porque a gente sabe que a base familiar ela é tudo na vida. Né? E a gente vê muitos atletas aí que de repente. Mas vamos pegar assim, Luciano, vamos fazer o seguinte, cara. O cara não tem base familiar boa, mas ele quer ser goleiro. O que é que ele precisa ter? Porque ele vai precisar de pessoas para poder ele ter sucesso. Não adianta ele achar que ele que ele não vai precisar de pessoas. E que ele vai precisar dos profissionais que estão disponíveis. Pronto. Então, assim, pela experiência que você teve, o que você larga para esse cara? Humildade. Vai ter um momento que ele precisa ter humildade para poder ouvir as pessoas que estão do lado dele. Para poder ouvir as críticas e aceitar essas críticas. É uma das coisas que a gente tem trabalhado ao longo da nossa carreira, que a gente tem feito um trabalho especialmente aí com os goleiros do Vitória, é aceitar o seu erro, aceitar que você falhou. Não procurar ficar dando desculpa para suas falhas nem para os seus erros. Enquanto mais rápido você aceita que você errou, mais rápido você corrige essa falha e essa necessidade que você tem. Maravilha. Então, acho que a princípio é humildade. Eu errei, eu aceito as críticas, mas isso não vai fazer de mim um mau goleiro. Isso não vai fazer de mim um mau atleta. Eu sou um bom atleta. Eu só tive um momento ruim. E lá na frente eu vou mostrar que eu sou bom. Trabalhando e estando lado a lado com meus companheiros, com a minha família, né? Que é onde tudo acontece, como eu falei, no lar, e junto dos seus amigos e daquele que quer ajudar. Nós queremos, a gente não quer prejudicar. Imagina eu querer prejudicar o meu atleta, eu estou dando um tiro no meu pé, na minha cabeça, né? Sim. Acho que humildade é a palavra. E foge da sua essência, né? Eu poderia até dizer, eu anotei aqui, ó, ele precisa disso aqui, que você falou. Cobrança interna, curiosidade, observação, autoconhecimento, estado de presença, aprendizado e humildade. Muito obrigado, cara, por nos ensinar nessa tarde. Gratidão mesmo. Conte comigo. Obrigado a você. Deus abençoe você, sua família. Valeu. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado mesmo. Estou sempre acompanhando. Parabéns aí pelo trabalho. E o que precisar, nós estamos aí. Tá? Conte comigo aí para você precisar. Gratidão. Um abraço a todos. Um abraço aí. Boa reunião. Tchau, tchau. Tchau, tchau.